Nesse vídeo aqui eu vou passar para você todas as informações dos clubes da Série A. Então fica de olho aí que tem jogador indo, jogador voltando. Tudo isso para você ficar 100% ligado nos clubes. No América Mineiro, o Ribamar pode voltar ao time titular. Ele ficou 2 meses afastado por conta de uma lesão e ele pode voltar a ser titular nessa próxima rodada do Brasileirão. No Atlético Paranaense tivemos uma informação importantíssima nessa tarde. O Antônio Oliveira pediu demissão do comando do Atlético Paranaense. Basicamente, o técnico português disse que o time não se reforçou, por conta disso ele se sentiu muito limitado, não gostaria de continuar no clube. O português tinha 58% de aproveitamento no comando do Atlético Paranaense, vinha fazendo um bom trabalho, ainda está na Sul-Americana, está numa posição ok, né? Então assim, é uma perca muito grande. O Atlético Paranaense mesmo já disse que agora o calendário vai ficar ainda mais agressivo por conta dessa perca. O Atlético Mineiro também conseguiu a liminar do STJD para público nos estádios. E o presidente já disse que, se o Flamengo tiver público, o Galo também vai ter. O presidente Sérgio Coelho teve uma reunião com os prefeitos de Belo Horizonte, que permitiram 30% da capacidade máxima do estádio. Então, assim como o Flamengo, que também já conversou com a prefeitura do Rio de Janeiro, o Galo conversou com a prefeitura de BH, e já tá tudo certo também para começar a voltar os jogos. Isso aqui é bem polêmico, né? Todos os outros clubes estão indo contra, o Grêmio inclusive teve uma polêmica aí contra o Flamengo em relação a isso. Agora o Galo também já conseguiu a sua liminar, então tem tudo para dar mais polêmica ainda nos próximos dias. No Bahia, o Rossi deve ficar de fora nessa rodada. Um exame encontrou um estiramento de grau 2 e deve desfalcar o jogador por alguns dias. Cheio de moral depois da vitória contra o Fortaleza, o Bahia vem com força para tentar se recuperar nesse Campeonato Brasileiro. O Ítalo voltou a ser relacionado nos treinos, mas ainda é dúvida para enfrentar a Chapecoense. O atacante pode sim retornar, então fique de olho, pode ser uma grande opção aí para o Cartola principalmente. No Ceará teremos a estreia de Thiago Nunes, ex-comandante do Grêmio, contra o próprio Grêmio nesse fim de semana. Será que vai ter lei do ex dos técnicos? O comandante chega para tentar mudar um pouco esse Ceará do Guto Ferreira. Na Chapecoense o cenário é desesperador. O clube conseguiu bater recorde de marcas negativas. Já se passaram um turno e ainda não venceram no campeonato. Agora o objetivo é claro, tentar vencer e fugir do rebaixamento. É cada vez mais eminente no dia a dia da Chapecoense. Falando agora do Corinthians, né? O Timão, que tá com um retrospecto muito bom fora de casa, vai enfrentar o Atlético Goianiense, que vem sendo uma pedra no sapato do Corinthians nos últimos jogos. Porém, o Silvinho pode ter uma carta na manga para esse jogo, que se chama William. Isso aí, o William ele pode ser relacionado nessa partida e ele pode finalmente fazer sua estreia pelo Corinthians nessa temporada. Roger Guedes já estreou e provavelmente será titular novamente no fim de semana. Renato Augusto também será titular provavelmente. E o Juliano já está titular, deve continuar assim também. No Cuiabá teremos o PP de fora para enfrentar o Juventude. Ele não enfrentou o Santos porque estava suspenso e segue fora para não enfrentar o Juventude. Chegando no Flamengo, a primeira polêmica é sobre a torcida. O Flamengo já disse que vai voltar a ter público no estádio, então vamos aguardar cena nos próximos capítulos. Além disso, o Gabigol foi denunciado e pode pegar até 6 jogos no Brasileirão sem poder atuar. Isso tudo porque ele falou que o Brasileirão é uma várzea, então vamos aguardar. Por enquanto a STJD não falou nada, foi apenas uma denúncia, mas prejudicaria muito o Flamengo por conta disso. Além disso, outro desfalque para essa rodada de número 20 é o Felipe Luiz. O jogador sentiu dores e não vai enfrentar o Palmeiras nesse fim de semana. No Fluminense tivemos a compra definitiva do Caio Paulista. O time carioca chegou a um acordo por 5 anos com o jogador e agora ele está oficialmente apresentado no Fluminense. Quem realmente não deve jogar contra o São Paulo é o Luca. Sentiu no último jogo e provavelmente desfalcará o time carioca nesse fim de semana. No Fortaleza temos a volta de Marcelo Benevenuto, que já voltou a treinar e provavelmente será titular contra o Atlético Mineiro.
No Grêmio tivemos muita polêmica nessa semana. Basicamente a diretoria do Grêmio tá falando bastante sobre o Flamengo, falando que o Flamengo é um time muito egoísta e tal. Polêmica à toa. Falando de futebol, o Grêmio já lançou a sua lista de relacionados para esse fim de semana. Pedro Jeromel e Kahneman estão de volta nos relacionados. Além também de Léo Gomes, Everton Cardoso e principalmente Vitor Ferraz. E também o adeus de Maicon, o ídolo do Grêmio, se despediu do time gaúcho. E agora em outro time gaúcho temos aqui a informação sobre o Internacional. Paulo Guerreiro voltou aos treinos e provavelmente pode aparecer no time do Inter nesse fim de semana. O Inter também recusou uma proposta pelo Gabriel Bosquilha da Turquia. O time não quer vender o jogador e pode ser que os turcos tentem uma proposta um pouco maior pelo meia. Outra peça que pode estar de volta no time do Internacional é o Saravia. Isso aí, o Saravia tá de volta aí e pode sim ser titular contra o Sport. Bom, no Juventude, Marcelo Carné está sendo muito duvidado pela torcida e também pela diretoria. Pode ser que tenhamos mudanças no gol do Juventude nas próximas rodadas, então fica de olho nisso. Chegando agora no Palmeiras, o Palmeiras vai enfrentar o Flamengo em casa e vem de 8 jogos seguidos contra o Mengão sem vencer. O desafio, claro, é vencer e tentar voltar à briga pelo título. O lateral esquerdo, Jorge, está na sua fase final de transição, está quase pronto para jogar. Ainda não é certeza que ele seja titular contra o Flamengo, porém, é bem provável que nas próximas rodadas ele volte a ser titular. No time do Santos temos várias informações. A primeira delas é sobre Fábio Carille. O ex-corintiano está no Santos agora. Ele vai ser o novo treinador do Santos e tudo indica que o estilo ofensivo do Santos possa mudar. Para quem não sabe ou não se lembra, o Carille tem um estilo de jogo muito defensivo, aquele estilo de jogar só por uma bola. Então, ainda não sabemos como esse Santos vai se comportar, principalmente contra o Bahia nessa rodada. Sobre o Marinho, ele voltou a ser provável para essa rodada, porém, a gente não sabe ainda se ele vai jogar ofensivamente igual ele jogava com o Cuca ou se ele vai começar a ser menos produtivo assim como ele estava sendo com o Diniz. Então é uma incógnita, vamos esperar. Ainda mais que nessa semana o Marinho se envolveu com algumas brigas aí com torcedores, a torcida começou a falar mal do Marinho, enfim. O Cuca lá do Atlético Mineiro pediu a contratação do Marinho. O presidente disse que não ia trazer mais ninguém, porém o Cuca tá pedindo. Será que vai vir? Ainda é uma incógnita. O próprio presidente do Santos também já disse que o Palmeiras teve interesse na contratação do Marinho, porém não foram para frente. Bom, o jogador está ainda no Santos, deve retornar aos gramados nessa rodada. Vamos agora para o Tricolor Paulista, teremos a volta do Wellington, lateral, nessa rodada. Ele provavelmente vai ser relacionado. Sobre Caleri e também Gabriel Dias, novas contratações do Tricolor Paulista. Quando que eles vão estrear? O Gabriel até chegou a jogar no mês passado pelo seu ex-time, porém o Caleri já fazem 4 meses que não entra em campo. Curiosidade, no último jogo ele inclusive se despediu fazendo gol. O Crespo já disse que quer contar o quanto antes com os jogadores, porém ainda precisam de mais ritmo, então pode ser que nesse jogo não sejam ainda titulares, mas nos próximos poderão aparecer no time titular do Tricolor. Bom, agora falando do Sport, o novo técnico Gustavo vai em busca da sua primeira vitória com o time pernambucano. Podemos ver algumas mudanças no time, inclusive Thiago Neves voltando a ser titular. Será que o Gustavo vai conseguir sua primeira vitória contra o Internacional? Vamos ver nesse fim de semana. E bom, basicamente essas foram as notícias dos clubes brasileiros, as mais recentes. Espero que você tenha gostado. Se gostou, não esqueça de deixar aquele like, se inscrever e ativar o sininho. Comenta aqui embaixo o que você achou dessas notícias e também comenta se você gostou desse tipo de vídeo aqui no canal. Se eu ver que a maioria da galera gostou, posso começar a fazer vídeos assim todos os dias, tá? Então deixa aqui nos comentários, beleza? Então é isso, espero que você tenha gostado, tamo junto e bora pra cima.